As Crônicas de Nárnia é uma série de 7 contos escrita pelo irlandês C.S. Lewis. É a obra mais conhecida dele, sendo considerada um clássico da literatura. As aventuras giram em torno de crianças que descobrem por acidente o reino de Nárnia, um lugar mágico com animais falantes, onde ocorrem batalhas entre o bem e o mal, típico de um conto cristão. As crianças descobriram Nárnia por meio de um guarda-roupa escondido e vivem suas aventuras ajudadas e instruídas pelo grande rei e leão chamado Aslan. Para Jung, o número 4 é o número da totalidade, do self. Temos no início do filme 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas, representando uma totalidade, um equilíbrio entre o masculino e o feminino, mostrando então que se trata de uma jornada rumo à individuação. O fato dos heróis serem crianças também é algo importante. As crianças simbolizam a renovação, a juventude e o renascimento. As crianças estão em meio à Segunda Guerra em Londres. O pai deles foi lutar e a mãe não consegue sozinha manter as crianças em segurança. Por isso, as envia à casa de um professor que morava no campo. Lá descobre um guarda-roupa que tem uma passagem que liga nosso mundo ao mundo de Nárnia. Lúcia, a caçula, é a primeira a descobrir durante uma brincadeira. Ao entrar em Nárnia, descobre um exuberante país que enfrenta um terrível e prolongado inverno, imposta pela feiticeira branca que já completava 100 anos. Lá, ela conhece também um fauno, que é o Thomas, de quem fica amiga. E ao retornar com a notícia, os irmãos não acreditam nela. Em tipos psicológicos, Jung nos brinda com 4 funções de adaptação do ego. E Lúcia é quem faz o papel de função inferior. Nossa função inferior mostra aquilo que não valorizamos e que desprezamos em nós mesmos. Lúcia é desacreditada, mas ela tem força para acreditar no inconsciente e se arriscar. As crianças se encontram em uma situação difícil, a de guerra. Encontrar um guarda-roupa e um reino de Nárnia pode ser uma forma de fugir de uma realidade difícil e dolorosa em que se encontra. Em épocas de crise, tanto coletivas quanto individuais, acontece esse movimento natural, que é uma regressão da libido. Pode ocorrer como forma de fuga da realidade como algo negativo, mas também como forma de buscar no inconsciente algo que está fazendo falta e que é preciso resgatar. As crianças então em Nárnia descobrem uma profecia narniana, que diz que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva aparecem e se tornam reis e rainhas de Nárnia, o governo da feiticeira poderia terminar. Aqui vemos uma compensação. As crianças são na consciência pobres e estão sem seus pais, mas no inconsciente elas buscam uma forma de serem reis e heróis. Vemos a partir daqui imagens arquetípicas interessantes e que se misturam a aspectos pagãos e cristãos ao mesmo tempo. Fauno, por exemplo, cujo nome vem do latim faunus, que é favorável, ou também destino, ou ainda profeta, é um ente que vem da mitologia romana. Era o intermediário entre os homens e os animais, representando os instintos. O fato de encontrar um fauno pode significar um encontro novamente com um aspecto que faz ligação com os instintos perdidos. No filme, a Rainha Branca seduz o menino Edmundo e o leva para o Reino Gelado. Seus irmãos o salvam e nesse tempo o inverno vai aos poucos se desfazendo. Essa parte da história é para nos mostrar nossa luta eterna entre os opostos e nós, entre o bem contra o mal. Nossa mente lógica e racional muitas vezes exclui os sentimentos e a valorização do outro. Tanto o fauno quanto a rainha são imagens de um passado nosso pagão. Já o leão é o rei da selva, é o símbolo da realeza. O rei é o símbolo da manifestação do self na consciência coletiva. É um símbolo que se desgasta, por isso tem necessidade de renovação constante, de compreensão e contato, pois, de outro modo, corre perigo de se tornar uma fórmula morta. O leão representa o lado terreno do rei, pois ao morrer, o rei vai para o interior da terra, para o reino do leão, e lá ele vai ser renovado.
Ele precisa transformar seu princípio de poder encarando o leão. Aslan, como rei, está doente e fraco. Não consegue superar a feiticeira. Ele se oferece em troca de Edmundo para ser sacrificado na Mesa da Pedra, local onde os traidores são entregues à feiticeira para o sacrifício. A feiticeira encarna o princípio do mal. Na simbologia cristã, o mal entrou pela mulher, Eva, e depois houve salvação por meio de outra mulher, Maria. No filme, o mal em Nárnia vem pela rainha e encontra salvação graças a Lúcia, que encontra o reino. Aslan sabe que precisa morrer, se sacrificar. Significa que nós precisamos, em prol do nosso desenvolvimento, sacrificar nosso leão, nossos desejos, paixões, raivas e cobiças pautadas no ego. Então, com a ajuda do poderoso Aslan, ressurgido e renascido, os irmãos enfrentam a terrível feiticeira e traz a paz de volta a Nárnia e a todos que habitam nela. Com a vitória, os 4 irmãos são coroados reis e rainhas de Nárnia. Eles governam por muitos anos, iniciando a Época de Ouro. Entretanto, o reinado dos 4 irmãos acaba e eles voltam ao nosso mundo acidentalmente. Como o tempo em Nárnia e o nosso mundo são paralelos e correm numa velocidade própria, eles voltam com a mesma idade e exatamente no mesmo dia que entraram no guarda-roupa, como se de fato se tivesse se passado alguns minutos desde que entraram, que para os irmãos pareciam muitos anos. Ninguém sabia das aventuras dele em Nárnia, a não ser o homem que os hospedou. Eles retornam à realidade para voltar depois. Aqui na volta vê-se a chamada dificuldade do regresso, quando o herói precisa retornar à sua vida. Quando empreendemos uma jornada iniciática do inconsciente, temos dificuldade de retornar e aplicar aqueles aprendizados na vida cotidiana, mas essa é uma realidade necessária. No processo de individuação, temos que colocar a serviço do coletivo aquilo que aprendemos e os nossos dons. Os 4 irmãos ainda voltariam mais uma vez a Nárnia, conforme narrado no conto seguinte, mas essa é uma outra história. Para quem me conhece, sabe que esse é meu filme preferido. A professora aqui sempre busca ir até Nárnia. E eu espero que a análise de hoje faça sentido para você. E fico no aguardo do seu comentário. Um abraço da professora Guerra.